Acabou a pausa. O E2 está de volta. Admite, tinha saudades. Para abrir em grande, o Repórter E2 mostra-te o futuro da televisão. No Panorâmica falamos com quem assistiu e fez parte da história, e o Ponto Move transporta-te para uma realidade não muito conhecida. Na ESCS, o presente e o futuro da televisão estiveram em debate num seminário dedicado à TV digital. Há uma ideia base. Espera-se que a televisão continue a ser central ao divulgar conteúdos, mesmo ao competir com as redes sociais ou os OTT, os serviços de streaming. Mas a primeira coisa que muda no futuro da televisão é o próprio conceito de conteúdo. Vai-se cada vez mais falar de conteúdos e de vídeo. Se o vídeo vem de uma plataforma social, vem do OTT ou vem ligado à emissão linear que nos chega às boxes, isso passará, a dada altura, a ser quase um pormenor. Nós tenderemos sempre a procurar aquilo que fazemos hoje, que é onde é que está o conteúdo. A forma como as pessoas consomem televisão e vídeo mudou muito. Desde 2011, o tempo médio que um jovem gasta a ver televisão caiu para metade. No total, o tempo que uma pessoa passa a ver televisão diminuiu por 1/4. As pessoas têm cada vez mais opções e cada vez menos tempo. Agora, para chegar à audiência, é preciso estar presente na mente do espectador. No meio de tanta confusão, de tanta oferta, eu não posso todos os dias estar a pensar o que é que eu vou ver. E como nós somos pessoas de hábitos, quem conseguir ter marcas fortes, com fortes conteúdos, que criem esses hábitos. O foco é o conteúdo, com o público como peça central. Já não se produz para um meio, cria-se para um público e não basta conhecer a faixa etária. Já não basta o target sociodemográfico, eu preciso de entender para que comunidade é que eu estou a criar este conteúdo. Porque depois eu posso estar a monetizá-lo na soma. Eu criei este conteúdo para uma determinada comunidade que tem este interesse e que gosta deste tipo de conteúdos. Vou distribuí-lo na televisão, mas posso depois, ao mesmo tempo, distribuí-lo no OTT, posso distribuí-lo em plataformas de vídeos sociais e é no agregado que eu tenho a minha força. Quando se fala em comunidade, fala-se em grupos de interesses partilhados. No mundo digital, por exemplo, os conteúdos são dirigidos a uma audiência dedicada. Os utilizadores subscrevem determinados canais à procura de um tipo específico de conteúdos. Por tudo isto, os criadores têm mais liberdade e diversidade de produção, mas também mais responsabilidades e preocupações. Conseguir apoios, fundos e publicidade exige cada vez mais dedicação. Já não basta dizer, bom, eu faço o conteúdo e depois alguém põe lá a publicidade, porque não funciona assim. Ou seja, eu posso vender o conteúdo para a televisão, mas a monetização que eu vou buscar, por exemplo, em plataformas sociais, tem muito mais a ver no momento presente com a colocação de produto dentro do conteúdo, com a presença de marca, com referências à marca, com a integração da marca. Esta luta já não é interna, a competição passou a ser global. Só no ano passado, o Netflix, uma plataforma de streaming de séries e filmes, também disponível em Portugal, gastou 6 mil milhões de euros em conteúdos originais. Por comparação, os gastos totais da RTP em 2016 mal passaram os 200 milhões de euros, quase 3 mil vezes menos. Uma coisa fica clara, para os portugueses responderem aos gigantes mundiais é preciso unir esforços. Nós temos que nos juntar mais, temos que pensar mais em soluções em conjunto, locais, porque é óbvio que os desafiadores que hoje aparecem, Google e Facebook, estão a pensá-lo de forma global. Não estão preocupados com o ecossistema de um país ou de outro, estão a pensar para o mundo, não é? para o todo. O Facebook está preocupado como é que vai criar uma plataforma de televisão dentro do seu ecossistema para 2 mil milhões, amanhã se calhar 2 mil milhões e meio, e não para como é que isso vai funcionar em cada mercado. A aproximação local pode mesmo ser o caminho para a sobrevivência das pequenas produtoras. O que tende a haver aqui é os extremos. Grandes produções de alto investimento, no desporto ou na ficção, e depois produções locais com muita força. E aquilo que nós até temos assistido nos últimos anos e que era normal haver às vezes produções de segunda linha que tinham alguma preponderância, por exemplo na Europa, tenderão a ter aqui a vida dificultada, porque nós estamos a chegar a um momento em que o tempo disponível para ver mídia esgotou-se. É só uma de muitas possíveis soluções. A prioridade, aliás, tem de ser ultrapassar os problemas, não ficar por apontá-los. Faltam em Portugal mais fóruns em que se discuta o futuro mais do que o queixume do presente. Acho que discutimos muito modelos de negócio na ótica do queixume.
do problema. É óbvio que há um problema, mas o problema com a transformação do digital não tende a parar para que pensemos no problema. Um mercado de gigantes e de produtores locais, de globalização e de procura de nichos. É o futuro da televisão, é a TV na era digital. A história faz ao fim da rua e no fim do mundo. José Milhazes ficou conhecido por mostrá-la do outro lado da Europa. Olá, seja bem-vindo ao Panorâmica. Imagina o que é viveres quase 40 anos na Rússia e ver de perto os grandes acontecimentos que mudaram a história. É o caso do nosso convidado desta semana. Ia ser padre, mas deslumbrou-se com os ideais comunistas. Apesar disso, tornou-se um dos jornalistas correspondentes mais destacados do nosso país. É agora comentador de política internacional na televisão. Falo de José Milhazes. Olá, José. Olá. Seja bem-vindo ao Panorâmica. Obrigado. O José vai para a União Soviética com 17 anos para estudar e a seguir ideais comunistas. Exatamente. Mas o som cega a nossa capacidade de crítica, de pôr em causa, de duvidar aquilo em que acreditamos? Sabe que essas coisas, nós quando somos jovens temos muito esse sentido apurado, ou devemos ter um sentido apurado. Só que quando se é jovem quer-se mudar o mundo o mais depressa possível. E neste caso eu diria que quando se é padre, nós esperamos que o paraíso venha depois da morte. Quando se é comunista, nós queremos que o paraíso seja deste lado. Seja E é o mais José rápido. a agir. Exato. Daí que foi isso que me levou a tornar-me militante da União dos Estudantes Comunistas naquela altura e depois ir estudar para a União Soviética. Mas José acaba depois desiludido com o que vê. Acabo porque, afinal, aquilo não tinha nada a ver com a ideologia com que eu tinha estudado. E, na realidade, e comparando com a Europa, via-se, mas eu vi lentamente, que há pessoas que descobrem logo tudo, são uma espécie de visionários. Eu fui muito devagarinho e fui vendo que não passava de uma utopia. E que as coisas não eram como sonhava. Exatamente, não tinha nada a ver com aquilo que eu sonhava. O José diz numa entrevista que tem um princípio. Só os burros é que não mudam de ideias. O que é que ficou do comunismo em si? Do comunismo em mim? Isso é complicado no sentido em que eu posso estar de acordo com alguns dos princípios, mas não com os meios, nem com as formas como eles são alcançados. E eu estou de acordo que é preciso mais justiça social, não há dúvida. Mas não estou de acordo, porque não existe uma utopia, a igualdade. Imagina agora meter toda a gente igual, em que sentido? Como? Se você, por exemplo, se todos nós tivéssemos possibilidades, nós certamente que não iríamos ter uma igualdade. Eu defendo mais uma via para a justiça social, que é a igualdade de oportunidades. Ou seja, a sociedade deve criar oportunidades para que as pessoas se desenvolvam e revelem as suas capacidades e os seus conhecimentos. Isso foi o que o José reteve da União Soviética. Exatamente, exato. Porque na União Soviética não eram todos iguais. Nem estávamos próximos. Havia uma nomenclatura que vivia de forma muito diferente do povo, que tinha acesso a coisas que o povo não tinha, por exemplo. Não havia liberdade de expressão. Nós não podíamos estar a ter esta conversa consigo na União Soviética. Havia censura, mesmo em termos de universidade. É verdade que havia o acesso universal ao ensino, mas, por exemplo, alguns povos tinham dificuldade em aceder a determinadas universidades ou institutos superiores, ou mesmo quando se acedia, no meu caso que estudei História, havia, por exemplo, centenas e milhares de livros que nós não podíamos ler. Eram Sim. livros proibidos. Alguns deles poderíamos ler, eventualmente, muito mais tarde, mas eu dou sempre o exemplo mais flagrante, era a Bíblia. A Bíblia era um livro
proibido na União Soviética. Exato. Eu só podia ir à biblioteca buscá-lo como historiador, com uma autorização do decano da minha faculdade. Portanto, viu os seus estudos condicionados. Claro que são condicionados, mas claro que isto também acontece, que as pessoas, à medida que vão vendo como são as coisas, vão tentando encontrar formas de dar a volta, de ladear esses problemas. E procuram livros proibidos, ideias proibidas, jornais proibidos, revistas proibidas, e vão-se tentando desenvolver. Daí que eu penso que uma das razões do fim da União Soviética foi precisamente esse. Foi a parte sensata da sociedade, ou melhor, da elite, que viu que o sistema fracassou. Sim. E que não podiam continuar a manter um sistema daqueles porque não havia dinheiro. Metade da Europa libertou-se do comunismo e, repare mesmo, uma das coisas que é absolutamente impressionantes é que a chamada ajuda internacionalista soviética às nossas ex-colónias resumia-se fundamentalmente a armas. Não havia grandes tecnologias, quer dizer, mandavam alguns médicos, enfermeiros e pouco mais. Certo. Não havia, digamos, um desenvolvimento desses países no sentido de se tornarem mais sólidos. Havia, sim, o fornecimento de armas que, no fim de contas, o que mantinham acesas guerras civis praticamente intermináveis ou então muito longas, como foi o caso de Angola ou de Moçambique. Sim. O José fala-nos da queda da União Soviética, que é a queda de algo em que o José acreditava, ou parcialmente, inicialmente. Não, eu não era daqueles que não era o sapateiro trancoso, nem o... Não. Demorou algum tempo a entender. Quer dizer, via-se que o sistema funcionava mal. Mas, por exemplo, quando Gorbachev é nomeado secretário-geral do Partido Comunista e começa a fazer algumas reformas, até se começa a acreditar que essas reformas poderiam transformar a União Soviética. O que não aconteceu. Porquê? Porque exatamente não havia meios, não havia dinheiro. O dinheiro esgotou-se, foi no complexo militar industrial soviético. É aí que foi gasto todo aquele dinheiro que poderia ser eventualmente utilizado para o bem dos cidadãos comuns. Um jornalista que também é historiador vê as coisas de forma diferente? Digamos que eu acho que sim, por uma razão. Porque conhece a história do país e o ambiente onde está. Eu acho que... Eu trabalhei muitos anos como correspondente e, nesse sentido, o correspondente tem que ser muito bom em história. Se não for muito bem em história, não vai ser bom correspondente. Por exemplo, eu não posso imaginar um correspondente que não saiba a língua local. Porque, por exemplo, um enviado especial é um caso mais complicado, porque às vezes são pessoas que são enviadas, mas que não têm muito conhecimento do terreno. E podem transmitir aquilo que está naquele momento a acontecer, mas não conseguem explicar corretamente porque é que aquilo está a acontecer. E daí a grande necessidade de haver correspondentes, e correspondentes, como eu diria, a sério. O José diz que teve uma vida enquanto correspondente diferente de outras tantas. Porquê? A minha vida como correspondente, por um lado, era uma vida extremamente intensa. Porque eu vivia num país e trabalhava para órgãos de informação que me obrigavam a trabalhar horas por dia. Quer dizer, que às vezes era de madrugada, outras vezes era de manhã cedo, outras vezes era o dia todo. O recorde acho que foi 3 noites sem dormir, quando foi do golpe de 19 de agosto de 1991. 3 noites sem dormir. Sim, em que já o dia e a noite já se misturava tudo. Claro que para um país como Portugal, e aí é uma coisa que nós temos que reconhecer, os nossos correspondentes estão em desvantagem sempre.
Nós estamos em desvantagem porque temos menos meios materiais. Enquanto que, sei lá, um jornal ou uma revista norte-americana, naquela altura, havia, por exemplo, uma revista norte-americana que tinha 7 jornalistas em Moscou. Já para não falar em televisões, como a CNN ou isso. Quer dizer, nós não tínhamos esses meios. Nós tínhamos que sobreviver com os meios que tínhamos. Que a RTP hoje só tem um correspondente em Moscou, não é? E não sei se... porque... e nada mais, e não há mais nenhum órgão de informação que tenha correspondente em Moscou, que eu saiba, embora a Rússia, neste momento, seja um fator muito grande em política internacional. Mas isso mostra exatamente as debilidades do nosso jornalismo em termos internacionais. O José é agora comentador de política internacional, mas acha que é possível ser jornalista para a vida toda? É, só que nós temos que mudar. Porque o jornalismo, quando eu comecei o jornalismo, eu comecei quase na pré-história. Se não foi na pré-história, foi digamos, na Idade Antiga, em que ainda não havia, só havia telex, não havia faxes, depois apareceram os faxes, depois apareceram os computadores, etc. E era um tipo de jornalismo completamente diferente. Sim. Gostava muito mais do que custa fazer hoje jornalismo. Embora, neste momento, digamos que pode ser até um bocado mais penoso, porque um jornalista, às vezes, tem que fazer filmagens, tem que tirar fotografias, tem que ser tudo. Tem que gravar, tem que montar e essas coisas todas. O que no meu tempo não acontecia, quer dizer, havia uma separação de tarefas. Hoje não. Hoje nós estamos num mundo completamente novo, principalmente com o aparecimento da internet e dos jornais online. Isto é uma autêntica revolução que eu não sei, por exemplo, como é que isto vai evoluir. Até que ponto é que, se os jornais de papel têm futuro ou não, eu não sei, por exemplo, se os jornais online começam a aparecer cada vez mais já com sons, com imagens, já se parecem cada vez mais com rádios, com televisões, ou seja, uma junção de tudo. Por isso é muito difícil. Tanto mais que a tecnologia também se desenvolve muito rapidamente. E o José consegue adaptar-se a isso? Quer dizer, adaptar-se a isso. Não posso dizer que seja um craque, porque não sou... é difícil. Agora, eu tento não perder o comboio, pelo menos em termos de análise, Sim. a capacidade de análise. Porque neste momento, penso eu, o jornalismo devia ser muito mais analítico. Por uma coisa muito simples. Primeiro, devido à rapidez com que anda a comunicação. Exato. E segundo, a quantidade de informação que existe, que é enorme. O problema já não é falta de informação. É a seleção e a orientação da informação. E evitar que chegue ao leitor as chamadas notícias falsas. Que é uma das questões que tem chamado a Rússia, não é? Exatamente. Por exemplo, que a Rússia tem utilizado, e não só, mas a Rússia especialmente. E isso é um trabalho de análise. E essa função vai aumentar exatamente por aquelas razões que eu disse. É não fazer, às vezes, as pessoas tiram conclusões imediatas. Sim. Por exemplo, tem a pressão da rede social. E então, por exemplo, uma notícia que até pode vir a ser verdadeira, mas não se pode condenar ninguém antes que o tribunal faça isso. Nem mais. E muito menos linchamento público. Porque nós às vezes podemos estar a linchar um inocente. E aí nós temos de ter cuidado. E os jornalistas não podem ir atrás das redes sociais. Portanto, o futuro passa pelo jornalismo de análise. Obrigado, José, por ter aceitado o nosso convite. O Panorâmica fica por aqui. Uma conversa com quem interessa. Vemo-nos em breve. E quando alguém não vive sozinho no seu corpo? O Ponto Move explica.
chegaste a este ponto, Eduardo? Quem é que consegue viver assim? Eles não vão sentir a minha falta. Falta? Mas o que é que te falta? Sempre tiveste uma vida boa? Sempre tiveste tudo? Tens uns pais que te adoram? Tu achas mesmo que eu sempre tive tudo? És um cobarde. Cobarde. Tu nunca acabas aquilo que começas. Tu és ridículo, Eduardo. Cala-te! 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 Parece que não sabes aquilo pelo que passei. Sei. Tu sempre foste um falhado. Talvez vá a tempo. Talvez. Por hoje é só. Se não queres perder pitada, segue-nos online em e2.esques ou no YouTube em e2esques.